agradar a mãe, aí agrada pela filha. Aí eu fiz uma mágica, gostaram e a coisa foi acontecendo, e fui parar no show da Xuxa e tal. Em 97 eu fiz um show para adultos e o marido da aniversariante era um consultor de empresas. Chegou para mim e falou: "Você quer fazer uma apresentação na Glaxo?" Falei: "A indústria farmacêutica da indústria?" "É." "Então quero." E aí eu fui fazer e ele falou: "Não, mas eu não quero que você faça um show de mágica. Eu quero que você fale sobre mudança. E à medida que você vai fazendo suas mágicas, você vai falando da importância de mudar. Porque mágica transforma objetos de forma, de lugar, de cor." E aí ele criou um roteiro e eu comecei com a palestra show, em 97, e foi um sucesso. E dessa forma eu comecei a fazer, mágicas com mensagens subliminares. Até que chegou um momento que eu falei: "Caramba, eu estudei arquitetura. O que que isso tem a ver com negócios? Nada." Então, com 35 anos, em 2001, eu voltei para os bancos da universidade para estudar negócios, marketing. E me formei em marketing. 4 anos depois, comecei um MBA em gestão empresarial na Fundação Getúlio Vargas. Tomei gosto por estudo, que não acontecia. Eu entrei na faculdade de arquitetura com 17 anos. E aí fiz um mestrado no Cefet em tecnologia, com ênfase em gestão e inovação. Fiz diferentes cursos de coaching, cursos na Dale Carnegie Training, que é a maior escola de liderança do mundo. Atuei como trainer, passei pelo processo de formação para trainer da Dale Carnegie. Bom, isso fazendo um breve, contando a minha história de uma forma bem resumida. Aí veio a pandemia, equipamentos, me desliguei da Dale Carnegie. Comecei a atuar em imobiliárias também, e hoje eu ajudo imobiliárias a terem seus corretores com, protagonismo, com iniciativa, com senso de responsabilidade, de modo que olhem para a sua carreira como se fosse o próprio negócio. Ajuda gerentes, gestores e donos de imobiliárias a lidar melhor com esses corretores. Então essa é a minha história, enquanto isso o pessoal foi chegando e dessa forma nós já temos 15 pessoas na sala. Vamos começar, ok, pessoal? Vamos falar de protagonismo. As metáforas podem nos ajudar. Todos veem a tela? Natália, você vê Bem, a tela compartilhada? Tela cheia? Sim, bem. né? Isso aqui é um torcedor. Ele está com uma camisa neutra, um time fictício, né? Para a gente não criar polêmica de futebol. Então aqui, ó, assistir o jogo da arquibancada é muito bom quando se trata de torcer para o seu time. Você está ali torcendo, você não tem nenhum controle sobre os acontecimentos. Se o time ganha, você vibra, você comemora, você grita, fica feliz. Se o time perde, você fica triste, aproveita para xingar o juiz, para culpar os jogadores, culpar o VAR, dizer que o juiz roubou, que o outro time é sortudo. Ou seja, fica ali numa posição passiva, assistindo as coisas acontecerem e sofrendo as consequências quando são ruins e quando são boas, se felicitando, se alegrando com isso. Ou seja, é uma postura que faz muito sentido quando o assunto é torcer para o seu time de futebol. Agora, quando o assunto é o jogo da sua vida, quando o assunto é o jogo da carreira de um corretor de imóveis, você vai ficar só assistindo? Esperando as coisas acontecerem? Esperando as coisas caírem no seu colo de forma passiva? Ou vai entrar em campo, vestir a camisa e lutar pela vitória? Eu vou suspender o compartilhamento de slide para interagir com vocês. Vocês conhecem corretores que ficam só assistindo as coisas acontecerem e reclamando? Sim ou não? Sinalizem assim. Sim. Sim.
ficam ali passivos, como quem está na arquibancada assistindo o jogo. Aí eles reclamam que não vem lead, sim ou não? Sim. Reclamam que a Selic está alta, reclamam que tá difícil o financiamento, os juros estão altos. Aí não vem lead para ele. Aí quando chega um corretor novo que começa a vender, ele fala: esse cara é um sortudo. Falam assim? Culpam as circunstâncias, culpam as outras pessoas, tiram o corpo fora, como quem está ali na arquibancada assistindo o jogo. Mais uma vez, eu vou repetir. Faz muito sentido quando a gente está na arquibancada torcendo para o seu time. Eu vou confessar uma coisa para vocês, tá? Eu sou Vasco, eu tenho sofrido horrores. Hoje é dia de sofrimento. Ou não, né? De vez em quando o Vasco dá uma virada de chave. Mas vamos lá, gente. Agora, pois é. Então, quando se trata do jogo da vida do corretor, da sua vida, sua carreira, faz todo sentido sair da arquibancada e entrar em campo, vestir a camisa e lutar pela vitória. Entender que o negócio é seu, que você tem uma unidade, quando eu digo você, é o corretor, tá? São os corretores de forma geral, não importa se você é um gestor, é um gerente na sua imobiliária ou dono da imobiliária. E você pode ser que você esteja aqui me assistindo e seja um corretor que está em campo de camisa, vestindo a camisa e fazendo gols. Mas você entende o meu recado. Então, agora, por que que tem corretor que não veste a camisa, hein? Não entra em campo, insiste em ficar assistindo o jogo? Porque tem um preço para se pagar quando você entra em campo. Quando você entra em campo, se o time ganha, o mérito é teu. Mas se o time perde, a culpa é tua. E o corretor que fica só assistindo, reclamando, ele não quer ser responsável pelos próprios resultados. Ele quer ter alguém a quem culpar quando as coisas não acontecerem. Alguém ou algo. Ou ele vai culpar o gerente, o dono da imobiliária, ou fulano não está passando lead para ele, ou as circunstâncias, a Selic, o mercado, ou os anúncios, o que for. Então, essa é a grande virada de chave. Essa é a ideia central dessa palestra e desse momento que nós estamos aqui. É virar essa chave. O que que eu, como corretor, preciso fazer para sair da arquibancada, vestir a camisa e correr atrás da bola para fazer gol. E eu vou trazer outra coisa aqui para vocês. Vou até suspender o compartilhamento. Você já viu ou já conseguiu imaginar, porque isso é inimaginável, um time que está precisando da vitória e está lá empatado. Se terminar empatado, o time vai ser desclassificado. Deu 45 do segundo tempo. Você já viu o jogador chegar para o juiz? Acaba aí, cara. Já deu 45 do segundo. Se ele precisa da vitória? Não. Ele quer que o juiz dê mais 5. Se puder, dê mais 10. Atualmente estão dando bastante tempo, né? Agora, tu já viu o corretor que está perdendo o jogo, não está vendendo nada? E diz assim, fala, já deu minha hora, vou embora. Já viram isso? Agindo como se fosse funcionário? Isso existe, pessoal? É um delírio meu. Existe isso, sim ou não? Sim. Sim. Ah, eu vou embora, já deu minha hora. Cara, tu não é torcedor, tu é jogador. Tu tem que torcer para o juiz dar mais 5 minutos, mais 10, para você tentar virar o jogo. Esse é o recado. Entendido isso, pessoal? Faz sentido? Faz sentido. Então vamos seguir. E eu quero seguir aqui com uma reflexão. 3 características. A gente não vai fazer isso aqui em dupla, porque a gente não está conseguindo dividir em salas simultâneas. Mas vamos pensar aqui em características de um grande corretor. Você pode abrir o seu áudio e falar, ou pode escrever no chat. Fique à vontade em relação a isso. O que que grandes corretores, corretores bem-sucedidos,
corretores que fazem acontecer. O que que eles têm de características de qualidade? Vamos lá, pessoal. Eu tenho algumas listadas. A disciplina é importante, se ele é autônomo, dono da própria carreira, ele tem que ter disciplina. Que mais, pessoal? Persistência, boa. Resiliência, vestir a camisa, não desistir, recorrência nos processos, legal. Consistência, motivação. Olha, bacana. Eu preciso me motivar, não preciso depender de alguém que me motive. Seria bom se tivesse, mas não posso depender disso. Faz muita prospecção diariamente. Boa. Vamos lá, pessoal. Mais ideia. Ele tem iniciativa, não está aqui, mas faz sentido. Como é que ele vê a própria carreira? Ó, marketing pessoal, follow-up nos bons leads, né? Fazer acompanhamento dos bons leads, proativo, não reage aos acontecimentos como quem fica na torcida lá, na arquibancada. Saiu gol, eu comemoro, tomou gol, eu reclamo. Controla bem as atividades, é organizado, né? Aí isso já tem a ver com gestão do tempo, crescimento pessoal, muito bom. Não se preocupa co não se preocupam com a carreira, na verdade, nem sabe que tem carreira. Sim, esses são os bons corretores. Controle emocional equilibrado é importante. Sim, sim. O Edson está corrigindo ali, porque eu realmente não havia entendido. Isso é o mau corretor, talvez, que ele queira dizer, né? Não se preocupa com a carreira, nem sabe que tem uma Sim, carreira. isso. Isso. Pontual nos horários de visita. Isso. Você sabe qual é o problema? Se o corretor não é pontual no horário da visita, ele já passa. As nossas atitudes falam muito mais alto que as nossas palavras. Então, se ele é pontual, o que que ele está dizendo com esse gesto para o cliente? Que ele é comprometido, que ele é atento aos detalhes, que a empresa e ele tem qualidade em vários aspectos. Se ele já começa atrasando, ele já está dizendo que ele é desleixado. A verdade toda é essa. As nossas atitudes falam mais do que palavras. Respeito, muito bom. Então a gente precisa entender que as pessoas fazem as coisas por duas razões. Elas precisam saber fazer, senão não tem como. E elas precisam querer saber, querer fazer. É querer e saber. É isso que move as pessoas. Mas, Gerardo, mas não basta saber como se faz? Aí eu devolvo com uma pergunta. Eu tenho certeza que você tem corretores na sua imobiliária que sabem o que precisa ser feito e não fazem. Alguns até experientes. Nossa, que sabem muito bem, conhecem muito do mercado, é um bom comercial, mas está desmotivado. O querer apagou. Então as pessoas precisam de querer e precisam saber, porque se só sabem e não querem, elas ficam ali paradas, com todo o conhecimento e com toda a sabedoria. Por outro lado, se só querem e não sabem, elas vão tentar fazer, mas não vão conseguir, porque elas não sabem como se faz. E aí com isso se frustram. Por isso, a necessidade de treinar corretores, para que eles saibam e que dentro deste treinamento haja também um fomento ao querer, que isso se fomenta, que é a motivação. Ali tem que ter vontade, saber, todas as informações sobre o imóvel visitado. Muito bom, pessoal. Obrigado aí pelo compartilhamento de vocês, tá. Eu tenho algumas aqui características de um excelente corretor anotadas, que eu anotei em treinamentos que eu fiz imobiliárias, enfim. Eu aprendo muito, sabe, quando eu estou entregando o treinamento, porque eu ouço as pessoas. Eu acho importante isso, é considerar e prezar a experiência de quem está do outro lado aí. Ouvi-los, porque há muito o que ser aprendido por parte de corretores experientes. Então, algumas das características, essa lista não tem fim, tá?
conhece o mercado com profundidade, conhece os produtos que estão apresentando. Tem corretor que chega para conhecer o imóvel junto com o cliente. O ideal é que pelo menos chegue antes para dar uma olhada, já ter uma noção. Aí o imóvel está vazio, está empoeirado, tem uma barata morta. Já ouvi até pombo morto dentro, no meio da sala. O imóvel pode ser maravilhoso, só essa cena já choca o cliente e já desanima. Então, conhecer o produto com profundidade, conhecer o mercado, ser um bom ouvinte. Ouvinte não é apenas não interromper o cliente quando ele estiver falando. Ser bom ouvinte não é apenas ouvir até o finalzinho. Você pode fazer tudo isso e a mensagem entrar por um ouvido e sair pelo outro. Bom ouvinte, ter uma escuta ativa, é silenciar a sua voz interior, que a gente fica conversando com a gente mesmo. E focar única e exclusivamente no que o outro ou a outra está dizendo. Porque um mesmo imóvel pode ser apresentado de várias maneiras. Se para a pessoa que está comprando fazer um bom negócio é importante, você vai apresentar aquele imóvel, de alguma forma, como uma oportunidade. Se para aquela pessoa status é o que importa, você vai pegar aquele imóvel e vai ver o que ele tem em relação a status. Se é segurança, você vai apresentá-lo como seguro, de alguma forma. Se tem 2, 3 filhos, você vai apresentar como um imóvel adequado para isso. Então, um mesmo produto, seja qual produto for, isso vale também para imóveis, é claro que é o nosso tema, nosso assunto, pode ser apresentado de várias formas. Você destaca a forma que vai ao encontro do que o cliente quer. Agora, como você vai saber o que o cliente quer? Ouvindo. Não tem aquele corretor que fala: olha, esse quarto, e o casal não tem filho, não quer ter filho. E às vezes até fala: "Não, a gente não vai ter filho", e entrou pelo ouvido e sai pelo outro. "Ah, aqui o quarto das crianças". Que criança? Ele já falou que não vai ter filho. Tudo pode acontecer. Então, é preciso ouvir. Interage com o cliente. As pessoas gostam de falar. Você quer agradar alguém? Ouve a pessoa. Interage com ela em função do que ela está falando. Respeite os argumentos dela. Tem um ditado que diz: "O cliente tem sempre a razão". A gente sabe que isso não é verdade. Alguém discorda? Alguém acha que é verdade? O cliente tem sempre a razão, pessoal? Claro que não. O que está por trás disso aí? Porque meu avô dizia isso. Meu avô falava: o freguês tem sempre a razão. Meu avô era português. O cliente não tem sempre a razão. O que está por trás disso é o seguinte: ninguém gosta de ouvir que está errado, muito menos o cliente. Então não diga isso para ele. Faça colocações, faça perguntas, de modo que ele mesmo chegue à conclusão, por ele mesmo, que ele não está tão certo quanto ele achava. Então, por isso é importante interagir com o cliente, ter essa interação com ele. O bom corretor possui um estilo de venda consultiva, adota boas práticas de colegas que vendem mais. Caramba, se eu estou aqui no mesmo campo, né, a gente começou fazendo a metáfora do jogo de futebol. Para quem chegou atrasado, assistir o jogo da arquibancada, torcer e reclamar quando perde, ou vestir a camisa e entrar em campo? Corretor, vista a camisa e entra em campo. Pague o preço pelos resultados do teu time, dos teus próprios resultados. Então, agora eu olho para quem está jogando melhor do que eu e aprendo com ele. Cara, como é que que esse cara faz que vende tanto? Tem muito corretor bom que vende muito, que é generoso, que quer te ensinar. Talvez tenha uns que não queiram, é bem verdade. Mas tem uns que estão dispostos a te ensinar. Você cola com quem? Com quem não vende também? Tem um ditado aí: "Diga-me com quem andas que eu te direi quem és". E tem a versão 2025 desse ditado, né: "Você é a média das 5 pessoas com quem mais convive". Com quem você mais convive? Cola em quem vende. O que que esse cara faz que eu quero fazer também, que eu quero dinheiro. Ah, você não quer dinheiro?
Tem gente que tem crenças limitantes. Isso é trabalhável, né? É. É melhor ser feliz do que ter dinheiro. Caramba, não é uma coisa ou outra. Seja feliz com dinheiro, porque, você tem que fazer uma escolha entre felicidade e dinheiro? Você faz uma escolha entre sua perna ou seu braço? Não, as 2 coisas. 2 pernas e 2 braços. E tudo, que bom. Felicidade e muito dinheiro. Vamos olhar quem vende. Dinheiro é fundamental, até no casamento. A maior causa de separação não é traição. Traição é a segunda. A maior causa de separação é crise financeira do casal, da família. Segundo lugar está a traição. Você tem excelentes motivos para bombar como corretor, vestir a camisa e entrar em campo e sair da arquibancada. Olha as boas práticas de seus colegas. Sabe gerenciar suas finanças. O corretor está numa crise, está endividado, aí faz uma venda, mete a mão numa grana, gasta tudo de uma vez, no mês seguinte está duro de novo. Então, bons corretores, eles equilibram isso. Adapta a sua agenda à agenda do cliente. Eu vou ajustar a minha agenda à agenda do cliente. Cuida da sua carreira como se fosse sua própria empresa, seu próprio negócio. Ok? Então, aqui, pessoal, nós compartilhamos boas práticas, ou melhor, características de bons corretores, de grandes corretores. Fazem sentido para vocês essas características? Ou a gente estava aqui perdendo tempo falando sobre elas? Fazem sentido, pessoal? Eu penso que sim. Então, faz sentido a gente olhar para isso e fazer uma autoanálise. O corretor tem que ter esse olhar, esse potencial de olhar para si mesmo e procurar ser melhor. Quando ele vem do mercado de trabalho, de outros ramos, ele vem com uma mentalidade de funcionário, e não é fácil virar essa chave. Ele tem que entender que ele não é mais funcionário, ele é dono do próprio negócio, ele está em campo jogando, e a bola está no pé dele. Se não está, deveria estar. É esse puxão de orelha que faz a diferença, pessoal. Vamos voltar ali, ó. Então, esses 2 cenários aí. Tá aparecendo a mensagem aqui para mim. Ok. Atitude de protagonista e atitude de vítima. Vê se vocês se identificam assim. O protagonista em campo jogando, ele foca na solução. Diante de um problema, diante de um desafio, ele foca na solução. A vítima, que está na arquibancada, tadinho, ele não tem controle nenhum sobre os acontecimentos, sobre os resultados dele, porque a culpa é sempre do outro. Ele foca na reclamação, é quase que um hobby. Por isso que ele só anda com pessoa igual a ele, porque pessoas que vendem não querem ouvir reclamações. Se tem alguma coisa que não está legal, quem está vendendo quer solucionar. E quem não está vendendo tem que justificar o seu fracasso em vendas. Ele não quer trazer o peso para ele, a responsabilidade para ele. Ele não quer se sentir culpado pelos resultados ruins que ele está tendo. Então ele tem que reclamar de alguém. Percebe essa relação de sentar na arquibancada, que é se for para assistir o jogo de futebol, faz sentido. Mas para como corretor, não, que é a vítima. E vestir a camisa e entrar em campo, porque o jogo é você, é tua carreira, é tua vida, que é o protagonista. Então, o protagonista presta contas, a vítima se explica. Tem uma diferença entre prestar contas e se explicar. Prestar conta é você dizer: atrasei, não vendi. É você assumir o que está fazendo. É você se responsabilizar pelos teus resultados. A vítima se justifica, quer explicar por que que não se saiu bem. O protagonista não, ele traz para ele a responsabilidade. Eu penso muito no Bernardinho do vôlei. Eu não consigo imaginar esse cara que é um sucesso, é um campeão, é um protagonista da própria história, reclamando, se explicando, justificando os seus insucessos.
Não, nós perdemos o jogo, mas vamos treinar mais para poder no próximo vencer. Ele traz para ele a responsabilidade, presta contas. Erramos aqui, já identifiquei os nossos erros, assume e reconhece os próprios erros. A vítima não, aponta culpado, tira o corpo fora. O protagonista corrige, a vítima dá desculpa. Se o erro não foi teu, não há nada que você pode fazer. É o jogador, é o corretor que tá na arquibancada. "Ih, o meu jogador, como é que o cara perde esse gol?" Ele aponta o culpado. Se a bola está no meu pé e eu não fiz o gol, botei a bola para fora, e caramba, eu botei para fora. Foi erro meu. Onde foi que eu errei para eu corrigir? Agora, se eu digo que a culpa não foi minha, eu não tenho que corrigir nada. Percebe como quem não está vendendo não melhora? Porque não traz a responsabilidade para si? Percebe como o corretor que não vende há um tempão, ele, por não reconhecer o próprio erro, ele diz que a culpa é do outro, como é que ele vai melhorar? Primeiro passo para você evoluir é olhar para você mesmo e identificar onde você não está fazendo certo. Mas se você olha para os teus resultados e atribui o teu insucesso a fulano, a Beltrano, ou a Selic, ou a não sei quê, não há nada que você possa fazer senão rezar para melhorar. É uma atitude passiva, típica da vítima, que só reclama. E eu convido o corretor, o gestor, o dono da imobiliária, a assumir um protagonismo diante dos fatos. Identificar o que está faltando na minha equipe. É motivação ou é conhecimento? Ou as duas coisas? Porque essas são as duas molas que fazem as pessoas andar. O processo de delegar tarefas, delegar funções, e ter um corretor é uma forma de delegar responsabilidade, passa por desenvolver o querer e desenvolver o saber das pessoas. Como eu disse, tem gente que sabe, você certamente tem corretores no teu time que sabe, mas que está desmotivado, não quer e não vai em frente. Então, ó, o protagonista aprende com os erros e a vítima repete os mesmos erros, que para ela não foi ela que errou. Então aí tem a diferença entre persistência e teimosia. Persistência, que foi anotado lá no chat como uma das características dos grandes corretores, é quando você ouviu um não, olha para os teus argumentos, olha para as tuas abordagens, identifica os pontos de melhoria, os eventuais erros e corrige e vai de novo. Isso é persistência. A teimosia é ouvir um não, não tem nada de errado com o que eu fiz, porque a culpa não foi minha, foi do outro. Eu vou de novo do mesmo jeito e vou ouvir outro não. E aí é teimosia. Eu faço as mesmas coisas de sempre que não estão dando resultado e espero que um dia dê resultado. Isso é teimosia. Igual uma criança coloca a mão na tomada e leva um choque. Não, agora eu vou colocar e não vou levar, e leva outro. Não, vou colocar agora do mesmo jeito que eu acabei de colocar e levei o choque e não vou levar. Teimosia. A persistência. "Opa, coloquei o dedo aqui, levei um choque, então não vou colocar". Ou então vou botar uma luva apropriada para mexer nessa tomada, e aí eu consigo não eu vou desligar o disjuntor, pronto. Então eu aprendi com o meu erro e persisti, mas adotando uma medida de correção. Eu quero ouvir vocês. O que nós estamos falando aqui faz sentido? Se não fizer, tá tudo bem. Eu quero Alguém tem alguma colocação, algum exemplo de situação, uma observação, um insight, uma pergunta para que todos nós possamos responder juntos? Eu liberei o áudio, tá, pessoal? Quem quiser. Tá ok. É porque, Ah, ok. Gerard, enquanto você tá falando, eu às vezes muto Sim. pra gente não ter nenhuma interferência, Sim, sim. mas Ó, quem quiser sim, pode ficar à vontade. total sim. O Alexandre Costa, bem-vindo, Alexandre. Bom dia. Tudo bem? Como vai? Bom tê-lo aqui conosco. Muito bom, pessoal. Então, ó, tá da arquibancada, é como se fosse a vítima, a menos que você esteja torcendo para o seu time. Tá em campo, vestindo a camisa, lutando pelos seus resultados e respondendo pelos seus próprios resultados, é o protagonista. É isso que a gente quer.
Sabe por que que tem que ter protagonista na tua imobiliária? Porque a posição custa dinheiro, não custa? Tem um computador lá, tem uma cadeira, tem uma mesa, a menos que seja um modelo totalmente virtual de imobiliário. Mas o modelo tradicional, que tem um espaço físico, você tem lugares ali para o corretor. Aquilo tem um custo. Quem ocupa, senta naquele lugar, mesmo que a posição seja dividida, tá representando um custo para a empresa. É como num barco em que as pessoas estão ali para remar. Imagina aquele barco de remo. Se você está sentado na cadeira e está o remo ali para você e você não está remando, você só está pesando dentro do barco. Sai, dá o lugar para alguém que reme. Quem não rema, pesa. Vamos lá, pessoal. Se o corretor continuar fazendo o que sempre fez, vai continuar tendo o que sempre teve. Então, vamos assistir a um vídeo, pessoal. O vídeo tem 1 minuto e meio, 2 minutos. Tem o áudiozinho aí. Se porventura o áudio não tiver, mas vai estar tocando sim, porque eu testei antes com a Natália. Vamos lá. सर आपके लिए उस पार कार का इंतजाम किया है ये चल चल I hate this country. तुम चलो तो हिंदुस्तान चले 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 लगा हाथ के सूरज सुबह निकाला करे हथेलियों में भरे धूप और उछाला करे ओ लगा हाथ के सूरज सुबह निकाला करे हथेलियों में भरे धूप और उछाला करे उफक पे पाँव रखो और चलो बढ़के चलो उफक पे पाँव रखो और चलो पकड़ के चलो फलक पकड़ के उठो और हवा पकड़ के चलो फलक पकड़ के उठो और हवा पकड़ के चलो तुम चलो तो हिंदुस्तान चले तुम चलो तो हिंदुस्तान चले हिंदुस्तान चले चलो E a pergunta: que qualidade o menino do vídeo demonstrou? Puder abrir o áudio, Natália? Se quiserem escrever, se quiserem Pronto, já liberei. Quem falar, quiser, pode ficar à ótimo. Que vontade. qualidade ele demonstrou? Proatividade. Menino é proativo. Iniciativa. Ele teve iniciativa. O que mais, pessoal? Eu vou acrescentar aqui. Se quiserem abrir o áudio também, fica, ó, constrangeu quem não estava fazendo nada. E curiosamente, quem não estava fazendo nada estava até fardado ali. Não sei se era da Defesa Civil, se era do Corpo de Bombeiros, se era policial. Lembra até aquela música muito antiga, vocês não eram nascidos. Quem devia dar o exemplo chega atrasado comigo e diz: "Sou latino-americano". Vocês não eram nascidos. Mas então, quem devia dar o exemplo ficou lá, dormiu. Quando acordou, o menino já tinha resolvido. Determinação. Ele deu o exemplo, ele foi ousado. Agora, se a gente parar para pensar, um menino que estava
Indo para a aula, estava de uniforme com mochilinha, ele tinha uma desculpa perfeita para dizer: "Mãe, não deu para ir para a aula, a cidade está parada, caiu uma árvore, a rua principal, a rua ninguém passa, não vão tirar aquilo de lá tão cedo". Mas o protagonismo, uma Ele qualidade foi dele foi tão protagonista, grande, né? ele falou: "Não vou ficar assistindo isso não, vou entrar em jogo". Agora, ele só ti olha só que curiosidade, né, por isso que fala que querer é poder, né. Eu falei aqui de querer e saber. Se a gente quer muito alguma coisa e não sabe, a gente pode se frustrar, porque vai tentar e não vai conseguir. Só que o garoto, ele foi tão teve uma iniciativa tão improvável, ele foi tão contagiante, ele não saberia tirar aquela árvore, não poderia, não teria força, não teria meios, mas a iniciativa dele e o querer contagiou as pessoas através do exemplo. Ele foi líder. Isso é que é liderança, pessoal. Gestão e liderança são coisas fundamentais para um negócio, indispensáveis, mas são coisas totalmente diferentes. Gestão é fazer uma análise, um diagnóstico, um plano de ação. Liderança é fazer com que as pessoas façam aquilo que vocês desejam que elas façam, que foi o que o menino fez. Ele moveu, fez com que as pessoas caíssem para dentro para arrancar a árvore. Isso é liderança. Ele não ent Os gestores eram aqueles que estavam dormindo lá. Sabiam tudo, fizeram um diagnóstico, não, vamos chamar uma empresa, vamos serrar isso em pedaços, pegar aqui cada pedaço e botar na caçamba do caminhão. Isso é perfeito, gestão. Então tá assim de gestores, bons gestores, que têm os melhores planos, perfeitos, planos ok. Só que as pessoas não vão, não fa quem faz acontecer o plano são as pessoas. Por isso que é crucial para qualquer negócio que quem está no comando seja um bom gestor e um bom líder. E liderança se relaciona a gente, a influenciar pessoas, a lidar com o outro. E a notícia é que cada vez mais esse lidar com o outro vai demandar aquilo que hoje está sendo chamado de soft skills, essas habilidades sociais, interpessoais, a liderança humanizada. Até a NR1, a norma regulatória número 1, que cuida da saúde do trabalhador e da segurança do trabalhador física, como vocês já devem estar sabendo, agora em maio já exige que a empresa cuide da parte psicossocial. Então, aqueles gestores capatazes que falam com firmeza, com comando, que pressionam, que só tem a cobrança, a notícia é que eles têm dias contados. Mas a notícia é que é possível continuar batendo metas, continuar tendo excelentes resultados e manter uma relação psicossocial saudável dentro do ambiente de trabalho. Essa é a boa notícia. Novos tempos estão chegando e isso é muito bom. É curioso que tempos de inteligência artificial passa uma impressão que a gente vai se distanciar da nossa própria humanidade. Não, nós vamos nos aproximar da nossa própria essência humana e da forma humana como nós devemos interagir com as pessoas à nossa volta. Ok? Então vamos seguir aqui. A gente está se aproximando do nosso horário. A gente começou com 10 minutos de atraso e para que a gente tenha os 50 minutos esperados, faltam mais 10. A gente já viu a qualidade dos meninos. E aí uma boa reflexão. A gente não vai conseguir explorar isso aqui. Seria bacana se eu tivesse presencialmente com vocês, com os corretores todos presentes e fazendo uma dinâmica, uma atividade. Se você tivesse a ousadia do menino do vídeo, em que situação do seu contexto, da sua rotina de corretor de imóveis, você a usaria para que seus resultados aumentassem de forma significativa? É no momento que você capta o imóvel, que você faz um repique com aqueles clientes para saber se já vendeu, se já comprou.
É no momento da visita que você vai ser mais ousado, entendendo que ousadia, tudo na vida, a diferença entre o remédio e o veneno é a dose. Aquele remédio que te cura pode, infelizmente, te levar para o hospital. Aliás, o remédio que cura na dose errada pode até matar. Então, a ousadia, essa ousadia é a ousadia do bem, aquela que é na dose certa, que está ligado à iniciativa. Você tivesse a iniciativa, o protagonismo, a liderança, a autoliderança. Mas eu não lidero ninguém, lidera sim. Você, corretor, lidera a sua carreira, lidera você mesmo. Liderar não é mandar, é inspirar. Você lidera o cliente, inspirando o cliente, influenciando o cliente, de modo que ele queira fazer negócio com aquele imóvel com você, e não com a concorrência que está vendendo o mesmo imóvel pelo mesmo preço. Porque você encantou ele com a forma que você atendeu. Então, essa é a reflexão. E agora, qual é a árvore que está caída na estrada que te conduz ao teu sucesso? O que que te impede de seguir em frente nessa estrada que vai levar lá para as vendas, para as tuas metas de vendas? É algo que está do lado de fora? Talvez não. Ou é algo que está dentro de você, que só você pode tirar? Ah, mas a árvore é pesada. Ok, você pode pedir ajuda, mas se você não te tomar a iniciativa que o menino tomou, cara, nada vai acontecer. Essa pergunta é tão profunda que ela vale para a vida como um todo, tá? Mas isso aqui não é sessão de terapia, pessoal. Embora possa ter até efeitos terapêuticos. Tá tudo bem, não tem problema. Você deve ser a mudança que deseja ver no mundo. Você deve ser a mudança. Porque quem está na arquibancada assistindo ao jogo fica querendo que o time mude. Eu falei, né, que eu sou vascaíno. Eu falo, pô, tem que mudar o técnico, tem que mudar os jogadores. Agora, quando o jogo é o jogo da minha vida, da minha carreira, eu não tenho que ficar da arquibancada dizendo que tem que mudar. Eu tenho que ser a mudança que eu quero ver na minha vida, na minha carreira. Eu. E quando eu mudo, a tendência é que as coisas mudem à minha volta também, inclusive as pessoas. Eu vou começar a me aproximar de outras pessoas. Quando eu mudo, entendo que, diante de um desafio, eu tenho que buscar solucioná-lo e não ficar reclamando. Se vier alguém reclamando, ou eu me afasto ou mostro para a pessoa que reclamar não adianta de nada. Vamos solucionar? Se ela disser sim, ótimo, virei uma chave. Se ela disser não, ok, olha, um minutinho, por favor, e deixo a pessoa. Protagonismo é uma questão de autoliderança, que passa por autoconhecimento, né? Eu tenho que me conhecer, em que eu sou bom, o que eu faço de melhor, em que eu posso melhorar. Será que eu tenho alguma coisa lá dentro, quase que um trauma, alguma coisa que eu ouvi quando criança, que me impede de ter sucesso, de ter essa iniciativa que eu tanto gostaria de ter? Uma espécie de crença, se tornou uma crença que me limita, e trabalhar isso através do autoconhecimento. Autogestão, o que eu posso fazer em relação a esses meus limites? Automotivação, o que eu ganho se eu conseguir isso que eu estou buscando? Então esses são os 3 componentes da autoliderança, que é fundamental para um corretor. Capacidade de identificar pontos fortes e fracos, autoconhecimento. E um exercício interessante é examinar aquelas características que nós listamos, comentamos, discutimos do excelente corretor e pegar ali 3 que você efetivamente precisa trabalhar, precisa desenvolver. Elas estão até listadas aqui de novo. A autogestão, a capacidade de planejar e gerenciar suas próprias ações e reações frente aos desafios cotidianos. Inclui, inclusive, autogestão emocional. Eu estou afetado por uma emoção, mas eu não deixo que a minha ação seja impulsionada por essa emoção. Isso é autogestão.
está relacionado à autodisciplina, a esse autoconhecimento que a gente acabou de falar. E aí a dica é: pega essas 3 características que você precisa desenvolver e trabalha essas perguntas com ela, respondendo por escrito. Escrever faz mágica, pessoal, principalmente à mão. Por que essa característica é importante? Agora, mas por que começar pelo porquê, hein? Digamos que características do bom corretor: saber gerenciar as próprias finanças. Isso aí é ruim, toda vez que eu ganho dinheiro eu gasto tudo, eu não sei gerenciar, eu tenho que ter. Por que que isso é importante? As pessoas só fazem as coisas quando elas sabem. As pessoas fazem as coisas pelas razões delas, não pelas nossas. O cliente só compra pelos motivos dele, não pelos meus. Então, para que eu me convença, eu tenho que saber por que que isso é importante para mim. Para que eu tenha as contas em dias, para que a minha família tenha mais conforto. Opa, aí eu me motivo. Tá vendo como os 3 componentes da autoliderança são interdependentes? Autoconhecimento, autogestão, automotivação. Eu me motivo. Aqui é autogestão, mas já está impactando a automotivação. O que que você vai fazer? O que que você vai realizar? Como é que você vai fazer? Onde? Precisa de ajuda de alguém? Quando você vai começar? Então, bota uma data. E por último, automotivação. Capacidade de motivar a si mesmo, encontrando razões e forças internas para realizar tarefas e perseguir objetivos sem necessidade de influência ou estímulo externo. O que que te faz seguir em frente? Te faz acordar todos os dias, levantar da cama e seguir em frente. As pessoas precisam de um motivo, não tem que entrar em piloto automático. O piloto automático é que faz com aquele bom corretor, está cansado, está desmotivado, ele fica ali parado. Ele sabe o que tem que fazer, mas não faz. Quando ele retoma o seu propósito e os seus porquês, ele se motiva e bota o saber dele em ação. Você quer alcançar seus objetivos para quê? Ok, isso é um trabalho que a gente pode fazer, uma mentoria que a gente pode desenvolver com corretores que podem fazer muita diferença. E tenha uma visão do seu sonho. Quando a gente olha para frente e vê os sonhos que nós temos. Eu comecei essa apresentação dizendo que lá atrás eu fiz de um sonho de criança uma profissão, né? Me tornei mágico. Em 87, eu comecei uma carreira de mágico profissional, fui na Xuxa várias vezes. Então, quando a gente tem esse sonho, nossa, parece que mágicas acontecem na nossa vida. E o sonho, olha que coisa curiosa, uma pesquisa de Harvard. Pesquisaram ali entre os alunos, né? Você tem meta? Não tem? Então, a maioria absoluta das pessoas, dos alunos lá da faculdade de Harvard, não tinham metas. 13% tinham metas, isso uma amostra de pessoas que eles pegaram, né? Não foi de toda a universidade. 13% das pessoas entrevistadas tinham metas, mas não escritas. Apenas 3% tinham metas e planos escritos. 10 anos depois, esses eram garotos de 20 e poucos anos que já estavam com 30 e poucos, foram visitar essas mesmas pessoas. E olha o resultado que tiveram. Conclusão da pesquisa. 10 anos depois, 13% que tinham metas, mas que não eram escritas, ganhavam o dobro de salário, de receita, de rendimentos, do que quem não tinha meta. E quem tinha meta por escrito, que eram apenas 3%, ganhavam 10 vezes mais do que os que não tinham metas. Ou seja, escrever as metas aumenta a chance de você alcançá-las. Quer ver uma coisa? Mas por quê? Imagina assim, você vai partir em direção a um destino distante, em um país estrangeiro, sem sinalização, sem mapa. Quanto tempo você levaria para chegar lá? Caramba, sem mapa, um país estrangeiro, não falo a língua, até o alfabeto é escrito diferente. Vou ficar dirigindo para sempre. Agora, se você tivesse um destino claro, um excelente mapa, sinalizações perfeitas para que pudessem seguir e saber exatamente onde você está em cada pedaço do caminho, quanto tempo levaria para chegar ao seu destino? Ah, provavelmente eu ia chegar 10 vezes mais rápido do que alguém que anda em círculo. É por isso que, se você tem as suas metas por escrito, você tem 10 vezes mais chances de ser bem-sucedido, ganhar 10 vezes mais do que quem não tem meta por escrito.
É porque funciona como um mapa. Você sabe onde quer chegar, sua meta, e você sabe onde você está em relação aonde você quer chegar. Aí você divide em submeta. Ó, o que você quer? Faturar tantos reais, custear a faculdade do seu filho, ter sua casa própria e o que mais? Agora, o que você precisa fazer para alcançar essa meta? Número de ligações, número de visitas a imóveis, número de propostas. Quantas ligações você tem que fazer para marcar uma visita? Quantas visitas você tem que fazer para ter uma proposta? Quantas propostas você tem que ter para fechar uma venda? E aí você vai buscar lá quantas ligações você tem que fazer. Faz a conta. A cada 10 ligações, estou chutando, eu marco uma visita. A cada 3 visitas eu tenho uma proposta. A cada 3 propostas eu tenho uma venda. Faz a conta, então, quantas ligações você vai precisar fazer para ter uma venda. E entra em campo para conseguir isso. E captação de imóveis, mesma coisa. Minuto do empreendedorismo. Está desempregado no Rio de Janeiro? Então faz o seguinte, arruma 10 reais emprestado, vai para a Central do Brasil amanhã e compra. Ações você precisa fazer para fazer uma visita, quantas visitas para uma proposta, quanta proposta para uma venda. E aí você vai ter lá o número de ligações, ok? É assim. Ah, mas o que acontece? Ouvir não é muito chato. Qual é a vantagem de desmembrar a meta desse jeito? Após receber 20 nãos, antes de desmembrar a meta, já recebi 20 nãos. Meu Deus do céu. Lá na praia de Copacabana, um sol danado, debaixo do sol, vendendo água. 20 nãos. Ninguém quer comprar. Mas depois que ele entendeu que ele precisava ouvir 30 nãos, em média, para ter um sim, mudou. Depois dos 20 nãos, ele dizia: só faltam mais 10 nãos para eu conseguir um sim. Ou seja, o não passou de desmotivador para motivador. Eu não aguento mais ligar e bater um telefone na minha cara. Não aguento mais ligar e tratar sem a cortesia que eu gostaria de ser tratado. Não aguento mais ligar ouvindo não. Quantas ligações você precisa para fazer uma visita? E aí você vai enxergar a ligação de uma outra maneira. Entendendo quantas visitas, multiplicando pelo número de visitas que você precisa para ter uma proposta e multiplicando pelo número de propostas que você precisa, em média, para ter uma venda. Vamos lá? Quando você muda a forma como olha as coisas para as quais você olha mudam. Então, vamos mudar a forma como você enxerga a ligação. Vamos mudar a forma como você enxerga o não. Nem sempre podemos escolher o que irá nos acontecer. Tem coisa que acontece e a gente não queria que acontecesse. E aí a gente pensa o quê? Vai ficar reclamando, igual a quem fica na arquibancada torcendo pelo jogo da própria carreira, da própria vida? Ou vai entender que não importa o que me aconteça, eu sempre poderei escolher as atitudes que eu vou ter diante desse acontecimento. Eu posso não ter controle sobre o que me acontece, que tem coisas que a gente não tem controle. Pandemia, a Selic está alta, isso a gente não tem controle. Mas o que a gente vai fazer diante disso, aí sim, isso a gente tem controle. E os protagonistas têm consciência dessa liberdade de escolha de atitude que a gente pode ter. E isso faz toda a diferença. Deus dá as cartas e a gente joga. As cartas que Deus deu nas nossas mãos, a gente não escolhe. Não escolhi a família que eu nasci, mas o jogo sou eu que jogo. E tal qual um jogo de buraco, às vezes a gente sai com uma mão boa e faz besteira e perde. Às vezes sai com uma mão ruim, mas suja aqui, faz uma canastra, bate, pega o morro e acaba ganhando. Então, em vez de reclamar das coisas que nos acontecem, em vez de ficar sentado na arquibancada, assistindo aos acontecimentos, reclamando do juiz, do VAR, não estou recebendo lead e estou sendo injustiçado, fulano da sorte, veste a camisa, entra em campo e faz o jogo da sua carreira acontecer. Obrigado pela atenção de todos vocês. Se fizer sentido para você receber esse material em PDF, é só abrir o seu celular aqui, ó, capturar. Isso aqui é o meu WhatsApp. Captura
abre a câmera do teu celular, captura aqui, clica ali, vai abrir o WhatsApp, já me manda. Eu gostaria de receber o PDF. Eu mando já esse PDF pelo WhatsApp para você. Tá bom? Perfeito, Aqui Gerardo. tem, aqui tem também os meus contatos, se você prefere o Instagram tá ali, o e-mail, mas o WhatsApp ele funciona melhor, né? Mais rápido, mais dinâmico. Se você também quiser saber sobre treinamentos em company, workshop na sua imobiliária, uma mentoria em grupo ou mentorias individuais para gerentes, a gente pode conversar também a respeito. Ok? Obrigado, Perfeito. Natália. Obrigado a cada um de vocês. Foi um prazer Não, estar também. aqui interagindo com vocês e aprendendo com vocês nessa manhã de terça-feira. O nosso presidente está aqui, o Edson. Edson, Oi, Gerardo, tudo bem, cara? Tudo bom, Edson? Já te conhecia pelas redes sociais, já. Você foi indicado aí pelos colegas. Acho que foi pelo Que Gustavo, se eu não bacana. me engano. Sim, sim, isso. Gustavo. E é uma excelente palestra, cara. Tá de parabéns. Se desculpa que eu Obrigado. não consegui chegar no horário, eu atrasei um pouquinho, entrei logo depois, mas consegui Aham, pegar a palestra toda, cara. Pô, muito bom, que conceitos bom. muito atuais. E você fala várias verdades aí. Eu vou passar essa gravação para a minha equipe, para ver se dá uma Legal. sacolejada em alguns lá que estão precisando. Se quiser, eu posso ir pessoalmente apresentar um workshop e a gente desenrola essas dinâmicas todas que ali eu passei rapidamente, de uma forma mais profunda, que vai gerar verdadeira transformação nas pessoas. Vai, beleza, vamos conversar. Ok? Isso Com aí. certeza. Grande Pessoal, abraço. Gerardo, se você me permite, alguém tem alguma pergunta, alguma coisa para fazer, alguma colocação? Sim, vai ser um prazer. O pessoal já falou aqui no chat, ótimo, maravilhoso, adorei, excelente palestra. Se quiser Galera falando de tudo. compartilhar uma experiência, tiver uma observação, algo a acrescentar, ou até uma contestação, contestar alguma coisa que foi falado aqui. Ninguém é dono da Não, verdade, muito menos eu. Então é interessante a gente estar aberto para uma conversa, para uma discussão. Pedro? posso falar? Sim, Pedro. Claro, Pedro. Não, eu gostei muito da palestra, lamento ter chegado um pouco atrasado em função aí de outro compromisso. Sim, sim. E eu acho que a minha maior dificuldade, assim, até confesso aí diante de todos os amigos, é protelar, né? Eu sou um protelador. Às vezes eu sei que eu preciso fazer um troço, mas eu levo a coisa assim mais adiante para me sentir mais seguro da decisão que eu vou tomar. Eu acho que isso também é uma coisa que precisa ser muito trabalhada. E essa palestra me ajudou a, digamos assim, a me instrumentalizar para enfrentar esse tipo de limitação que eu acho que tem. Bacana, Pedro. Algumas pessoas ela tem essa necessidade de ter muitas informações ou todas as informações necessárias na mesa para poder tomar decisão, são mais cautelosas, acabam postergando alguns movimentos, né? E que bom que a palestra pôde ajudar e, e isso você tem essa coisa de empurrar para frente essas mudanças, é isso, Pedro? Não, eu digo assim, quando você tem uma... Isso pode ser definido assim como medo de errar, né? Você não quer errar. Sim, Então sim, sim. você protela para ir amadurecendo e acumulando força, né? Até chega um momento que eu vou ter que decidir. Agora eu vou ter que decidir, não tem jeito, né? Aham. E às vezes protelar ajuda, porque você fez uma reflexão, e às vezes protelar atrapalha, porque você passou do ponto de tomar decisão e a decisão já não é mais relevante, e já Isso. o prejuízo já está feito. Então, acho que protelar é uma coisa assim que é muito que eu vejo não só em mim, não, eu vejo muita gente. Eu acho que muita gente tem essa característica Sim, protelatória sim. e, eh, e, isso aí é meio paralisante, né? Você se sente assim
sem força no primeiro momento para tomar uma decisão, e à medida que o tempo vai passando, você vai se sentindo pressionado a tomar uma decisão pelas circunstâncias, né? E acaba tomando uma decisão, mas que não é legal, não é, é sofrido. Sim, sim. Eu não sei se você conhece o análise de perfil comportamental DISC, já ouviu falar? Não. Que classifica o ser humano em 4 categorias de perfil comportamental: dominante, influente, estável e conforme. Não existe nenhum perfil melhor que o outro, nem pior que o outro. Todos nós temos em alguma porção cada um desses perfis. Normalmente, pessoas que são mais conformes ou analistas, elas são muito detalhistas, gostam de fazer as coisas certinhas como elas devem ser feitas, e algumas vezes demoram para tomar decisão quando não, porque querem se certificar que tem todas as opções possíveis e todas as informações ao seu alcance. E aí ficam sujeitas à paralisia para análise. Ficam É, paradas analisando sem tomar uma. Então, é importante saber que há situações que precisam ser resolvidas, mesmo que nós não tenhamos todas as informações disponíveis naquele momento. Até porque não resolver ou não decidir já seria um erro. Então é importante ter essa consciência. Isso é perfeitamente trabalhável, porque dentro de cada um de nós, procrastinadores, tem também o lado executor. Então é bom a gente tomar esse lado executor e trazê-lo para a tona quando a situação demandar. É isso que eu tenho para dizer para você, Pedro. obrigado. Depois, se você quiser saber sobre análise de perfil DISC, até o chat GPT está fazendo isso gratuitamente. Não sei se você sabia, Natália. Tem um Não, prompt, um comando que você dá para o chat GPT, ele te manda 30, 40 perguntas, você responde, ele traz a tua análise DISC, ainda dá dicas de desenvolvimento. vou Eu tenho testar. feito, eu Eu tenho já fiz feito essa isso, análise, mas eu vou testar. eu tenho feito isso com mentorados e tem sido fantástico. É Diz que é colérico, né? DISC. Fleumático. DISC. São as iniciais de dominante, influente, estável do inglês e conforme. Isso. Perfil, análise de perfil DISC. E você, pelo que Depois, está me dizendo, Pedro, eu posso te provavelmente é mandar. conforme. Eu vou te Sim. mandar depois. Eu vou botar aqui e te mando para Uhum. você dar uma olhada. Obrigado. Se alguém Né? tiver mais um comentário, uma observação, um insight, uma. Isso é um prazer interagir. Obrigado. Valeu a palestra. Nada. Ok. É isso, Gerardo. Muito obrigada mais uma vez. Nada. Esperamos nos encontrar mais vezes, quem sabe agora presencialmente, para a gente fazer as dinâmicas, como a gente estava falando antes, né? Sim, sim, Porque vai ser isso um é muito prazer. bom. Periodicamente é maravilhoso a gente ter esse estímulo, né? Muito bom. Vai ser um prazer. Eu não sei se a reunião de vocês continua com alguma outra Não, pauta. não, a gente finaliza aqui. Daqui a pouco tem um Certo. almocinho do Dia das Mães. Aí é com a mulherada. Ah, que legal. Ah, são só as mulheres que. Não, todo É, só mundo. as mães, né? Ah, só as mães. Mas quem não é mãe também é filha, pode ir, tá tudo certo. Aham. Ok, obrigado, Pedro. Pedro colocou aqui. Então, olha, pessoal, foi um grande prazer. Muito obrigado. Ok? Até a E próxima, espero que a gente Gerardo.